pastor, de quem que eu vou cuidar? Eu vou cuidar das ovelhas do Senhor que o Senhor me enviar, né? Eu fui chamado para ser pastor, eu vou pastorear ovelhas. Agora, no meio dessas ovelhas, pode ser que tenha um bode, um cabrito, alguma coisa do tipo. Eu vou tratar dele, né, de forma natural, tranquilo, beleza, porque depois quem vai fazer a separação dessa bagunça é Deus mesmo, né? Então deixa por conta dele. Aí a gente entra nessa ideia de não fazer acepção de pessoas, né? Aí me lembra agora aquela parábola que Jesus contou, do rei que chama, né, para o casamento, né? Ele fala, o reino de Deus é semelhante ao rei que chama várias pessoas aí para um casamento, só que ele chamou provavelmente a elite, né? Os mais chegados, aquela coisa toda. Só que cada um tinha o que fazer. Um tinha seus negócios, outro foi para o campo, estava todo mundo ocupado. As prioridades não era o casamento, não era responder aquele banquete. E aí então o rei vai e manda fala o seguinte: vai agora, os servos dele, né? Vai agora pelas vielas, pelas ruas, por tudo quanto é lugar que vocês forem pela cidade, e chama, convoca todos, tanto os bons quanto os maus. Olha só, tanto os bons quanto os maus. A festa ficou lotada. Beleza, show de bola. Deus fez acepção de pessoas? Ele fez acepção se o cara era bom, se o cara era ruim? Não, ele não fez diferença. Ele chamou para as bodas do Cordeiro, e tem chamado, né? Ele chamou para todo mundo fazer parte daquele banquete. Só que teve uma situação nessa parábola que foi inusitada, né? Teve um camarada que não estava com vestimentas próprios. E aí o rei chega e fala: camarada, olha só, tu está aqui num casamento, mas suas vestimentas não são adequadas, né? E ele foi então amarrado dos pés e as mãos e foi jogado nas trevas, né? Então, quer dizer, isso figurando o reino espiritual. Aí de repente algum, né, cascudo desses aí mais antigos vão de repente estar falando sobre vestimenta, né? Tem que usar uma roupa legal, não é disso. Ele está falando de vestimentas espirituais. Ele está falando da preparação do Evangelho, porque Jesus falou que ele não volta enquanto a noiva não estiver adornada, ela não estiver preparada. Então o vídeo de Jesus, essa missão, essa comissão que nós recebemos, foi para quê? Para apressar a volta de Jesus, porque Jesus não vai voltar se a noiva estiver bagunçada. E como é que a noiva se prepara? O Evangelho do próprio Senhor, sendo bem alimentada, sendo bem adornada. Então, quer dizer, nós precisamos, essa é a nossa missão, preparar a igreja e acelerar a volta de nosso Senhor Jesus. É um pouco assustador quando algum crente, né, fica com medo da volta de Jesus, né? É um pouco assustador. Aí você percebe que o irmão, ele não, acho que nem o leite ele chegou a tomar, né? Porque ele fala: não, Jesus está voltando. Por quê? Está amarrado. Já ouvi aí comentários de pastores que falaram: não, tem muita coisa para viver ainda. Pera lá, é complicado, é delicado, né? E dentro dessa mesma questão, né, de você cumprir o ID, né, e fazer realmente, não está falando da igreja relevante, de fazer diferença na sociedade, é sim para fazer diferença, tanto em relação aos bons quanto aos maus, não fazendo acepção de pessoas. E dentro dessa não acepção de pessoas entra um monte de coisa, inclusive a questão das diferentes religiões. As diferentes religiões acabam atrapalhando dentro da nossa mente, né? Não, ali eu não vou não, porque ali só tem espírita. E não, lá porque é católico, mas eu não sei se eles são ortodoxos ou são romanos, né? Então aí começa um monte de questionamento e a pessoa refreia a sua ministração de acordo com a pessoa que está diante dele, né? Então às vezes a gente passa por um bar, mas tem um monte de gente enchendo a cara ali, mas você saiu para evangelizar. Aí de repente você, não, aqui é bar, aqui eu não entro não. Aí eu estou falando, falta o quê? Preparo do povo de Deus, falta preparo dos sacerdotes de Deus. Jesus, ele entregou o sacerdócio real a todos nós. E temos um outro problema cultural, que eu acredito que venha por conta da colonização do Brasil, né? A gente tem a cultura da pagelância, né? O
que é um pajé? Aquele que resolve os problemas espirituais todos, né? Então, hoje em dia, a gente tem dentro da igreja a figura do pastor como se fosse um pajé, né? Eu estou com um problema um pouco bravo, eu vou lá pedir o pastor Luciano para orar. Por que o camarada não ajoelhou na beirada da sua cama, fechou sua porta e clamou o Senhor ali mesmo? Ele teve o trabalho, gastou um tempo para ligar, para combinar um dia com o pastor, para o pastor fazer uma oração forte e poderosa. Por que ele não fez uma oração sincera? De repente a oração dele, que está passando pela dificuldade, vai ser muito mais forte e poderosa do que de repente a oração do pastor, que está pensando em mil outras coisas, até mesmo porque a gente tem uma diferenciação de uma simples oração para uma intercessão. Uma intercessão, quando você vai interceder por alguém, você no mínimo precisa compartilhar da dor dessa pessoa. Você precisa estar com o coração totalmente voltado para aquele problema, E dificilmente nós vemos entre nossos irmãos pessoas com disposição ou disponibilidade de interceder pelos outros, porque já estão tão cheios de problemas, aí vai chorar pelo problema do irmão também, clamar ao Senhor. Então, quer dizer, tudo isso vem da falta do conhecimento de Cristo, porque o conhecimento da palavra do Senhor nos concede poder. O Evangelho de Deus é poder para aqueles que creem, Agora a gente vai falar da mensagem da cruz, que é a mensagem de Cristo, a renúncia, não procurar os seus próprios desejos, satisfazer as suas próprias vontades, mas muito pelo contrário, renunciar em favor do outro. Nós percebemos que a palavra de Deus diz que o Evangelho da cruz, a mensagem da cruz, é loucura para aqueles que se perdem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. Por quê? Porque a nossa expectativa e a nossa esperança está na eternidade, não no aqui e agora. Nós buscamos fazer aquilo que Deus nos comissionou a fazer. Ele costuma repetir, porque é uma frase muito conhecida, Jesus falou: no mundo tereis aflições, mas tenha de bom ânimo, porque eu venci o mundo e vós vencereis também. Ele dá uma afirmativa de que teremos aflições, mas nós venceremos essas aflições, não que elas vão deixar de existir. Nós teremos capacidade de suportar se nós estivermos nele e ele estiver em nós. E aí entra uma outra situação. Nós fazemos algumas orações das quais não são respondidas. Jesus falou que não foi respondido. Por que não aconteceu? Porque vocês pediram mal. Agora, por que pedimos mal? Como é que é esse pedir mal? É pedir de uma forma que é contrária à vontade de Deus. O próprio Senhor, quando ele estava rumo à crucificação, ele teve um lapso de humanidade ali, e pediu para apartar dele o cálice, porque ele sabia a dor que ele ia sofrer, todo aquele prejuízo físico, e ele sente aquela aflição e externa aquela aflição que é natural de um ser humano. Só que pela sabedoria espiritual, ele como um homem espiritual, o que ele fala? Mas contudo não seja feita a minha vontade, a tua. E a gente tem lideranças aí religiosas, principalmente nesse ramo neopentecostal, que diz que você não pode falar no final da sua oração que seja feita a vontade de Deus, porque isso significaria que você tem pouca fé. Você tem que determinar a sua vitória. Só que nós não somos nada para determinar coisa alguma. Só quem determina todas as coisas é o próprio Deus. Então precisamos o quê? Estar andando na vontade dele, para que então a vontade dele se cumpra em nós. Aí participamos do reino verdadeiramente. Aí eu volto a falar da questão prática, nós agora começamos com um projeto também de palestrar em colégio, que já é uma coisa antiga, que você me chamou para fazer, a gente deu uma refreada e agora a gente está voltando com essa ideia. E não é necessariamente você pregar religiosidade ou doutrinas religiosas dentro de um colégio, mas princípios. E os princípios não precisam estar ligados à religião A ou B. Então você pode dar uma palestra totalmente cristã, sem que ofenda o espírita, sem que ofenda o neopentecostal, o pentecostal, o protestante, o católico, o umbandista, Então, quer dizer, você pode
entregar a mensagem de Cristo de uma forma sutil, amorosa, graciosa, sem necessariamente levantar esse livro preto aqui, que às vezes assusta pra caramba, né? Quando você vai evangelizar é terrível. Não sei se você já percebeu isso, né? Você ir evangelizar com a Bíblia dessa na mão aqui já é bloqueio na certa, né? Então o ideal é que a palavra de Deus esteja gravada nos nossos corações, para que quando a gente saia para evangelizar e testemunhar de Cristo, a gente não precise carregar a Bíblia e nem assustar ninguém, né? Porque a palavra de Deus ela é uma espada altamente importante, né? Eu falo isso não só na questão da relação dela discernir os problemas do ser humano, se é na alma, se é no espírito, se é no corpo, que ela tem poder para isso, mas também na questão de discernir coisas bem maiores, até no sentido de discernir isso para a própria pessoa. Não estou falando quem tá pregando, mas para a pessoa se encontrar como salvo ou não, porque a palavra de Deus ela tanto salva quanto ela condena, porque a palavra de Deus diz o quê? Que todos foram destituídos da glória de Deus, todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus, né? Então todos nós herdamos a natureza pecaminosa adâmica. Então, quer dizer, se não for pela graça e misericórdia de nosso Senhor, nós nunca seremos salvos, nunca teremos essa primazia, essa maravilha de participar do reino. Então é isso que a gente precisa pregar do lado de fora. Talvez sendo um advogado, talvez sendo um médico, talvez sendo uma farmacêutica, né? Glória a Deus por isso. Então, quer dizer, a gente tem diversos profissionais que podem estar trabalhando a favor do reino de uma forma bem graciosa e que não assusta. Porque quando nós nos tornamos religiosos, isso assusta e causa um certo ascos, né? Um certo sentimento de nojo em relação a algumas pessoas. Porque, como foi dito aqui também, tem certos segmentos religiosos que, cara, dá vontade até de passar mal, né? Porque são totalmente contrários ao Evangelho de Cristo. E há quem diga que sejam cristãos, e há quem diga que sirvam o Evangelho, porque estão com a Bíblia na mão. Só que a Bíblia não tem que estar na mão, a Bíblia tem que estar no coração e na nossa mente. Amém? Eu vou passar para o Tony agora, mas eu gostaria que alguém perguntasse logo após ele, e o Luciano Pereira vai estar respondendo as perguntas. A gente já vai encerrar já, tá bom, queridos? Então, enquanto o Tony vai falando aqui sobre cumprir o ID, qual a dificuldade, né? Porque hoje tem muita fé, pouca obra. Que história é essa, Tony? Bom, eu acho que, da forma que o nosso amigo disse ali, a dificuldade de cumprir o ID, eu acho que, do meu ponto de vista, está muito na falta de amor. Porque como que eu não vou entrar dentro de uma porta de um bar porque o cara está bebendo a cerveja lá, ou tomando a cachaça? E nós sermos cristãos viver o amor que Cristo viveu na cruz. E que amor foi esse? Um amor crucificial. Eu olhar para Ele e me deparar a vida dele na minha vida. E o evangélico é isso, eu me compreender dentro de você e você se compreender dentro de mim. E hoje a maior falta de amor é o que nos deixa as pessoas cumprir o ID. Porque eu vou ir, mas vai gastar o meu tempo. Eu vou ir, mas eu tenho os meus afazeres. Eu vou ir, mas não dá porque hoje é o último capítulo da novela, né? Eu vou ir porque, infelizmente, não dá porque hoje é o dia do futebol. E sendo que, na verdade, o ID é algo que nós podemos fazer diariamente, em qualquer lugar, em qualquer momento, seja na escola, seja na rua, seja no ônibus, seja por onde a gente passar. Mas nós criamos algo uma coisa que o pastor Luciano disse uma vez, que o evangelho que plantaram em mim. E qual evangelho que é este? Hoje é dia de nós evangelizar os jovens dessa comunidade.
Então nós vamos cumprir o ID porque o pastor marcou o dia de nós evangelizar os jovens dessa comunidade. Não, hoje nós vamos evangelizar só os traficantes. Então nós vamos guardar esse dia para evangelizar só os traficantes. Não, hoje é dia de só os moradores de rua. Então nós criamos esse elo, né? Essa vontade que o pastor tem, que ele transpassa para a gente. Se ele não tiver, a gente não faz. Se ele não tomar iniciativa, a gente também não faz. Eu tenho um amigo lá, o Patrick, né? E diariamente a gente cisma uma coisa assim, a gente pega a garrafa de café e vai para a rua beber com os caras. E ficar lá com eles lá e tentar ajudar, né? Conforme nós podemos ajudar. E a maioria das vezes a gente somos julgados por alguns tipos de pessoas que a gente sabe como que é. Isso não é o ID, isso não é pregar o evangelho. Que loucura é essa, cara? E a questão é que nós olhamos para a Bíblia, nós vamos ver que Jesus, ele não queria sentar com quem dizia que era. Não, você não é, então você está contigo. Eu tenho essa face, eu não tenho esse controle disso. Não tem, tá, então você está contigo. Eu não vivo em casa de luxo, tá bom, então é com você que você está. E quando os fariseus olharam lá, é aquele lá que é o Cristo? Olha em volta dele, prostituta, traficante, ladrão. E ele está lá sentado no meio deles, é com eles que Jesus estava. E hoje a dificuldade das pessoas olharem a gente no meio deles e dizer, isso é loucura. Aí as pessoas falam, pô, mas será que ele tem maturidade para estar ali? Será que ele está liberto para estar ali? Sendo que nós não estamos libertos completamente da forma que as pessoas acham que nós estamos. Aí nós entendemos que o problema dele não pode ser o meu problema. Então isso não é concluído. Porque se eu vou para um local e vejo que o problema daquela pessoa não pode se encaixar no meu problema e eu ajudar aquela pessoa, então eu nem vou. E hoje a dificuldade de cumprir o ID é isso. É eu ir para um lugar e sentir remorsos. Há uma diferença, tá? Entre você sentir amor e você sentir remorsos. Você vai porque a igreja está indo. Você participa porque a igreja está participando. Você participa do sopão porque tem que participar do sopão. E sendo que isso vira uma rotina, sabe? Vira algo que deixa você ir porque você tem que ir, porque você acha maneiro. Sendo que se você não tiver amor de estar perto daquelas pessoas que necessitam o carinho de Cristo, não tem motivo nenhum de você estar ali no meio deles. E hoje eu acho que a maior dificuldade é isso, o amor. É você olhar para um morador de rua e você querer abraçar ele da forma que ele está. Porque abraçar quem está aqui é fácil, né? É mole. Está todo mundo cheiroso, né? Nem todo alguns pegaram banho aí, mas tem essa dificuldade. Geralmente lá na comunidade onde eu moro, se reuniram os traficantes lá e estamos até para voltar agora, vamos ter voltado em janeiro, que dezembro a gente parando. E eles falaram, pô, cara, você tinha que vir cá fazer uma oração pela gente aqui. E por ser loucura, né? Eu vou de bermuda, blusa de time, e chego lá, tô orando pela vida deles lá, dou a mão a todo mundo e tal. E aí passa, né? Aqueles que acham que estão na verdade, né? De coque, né? Essas coisas né? E olha isso e vê, cara, tu não era assim, ó, como que tu tá? Teve uma pessoa que até quando eu terminei de orar pela vida deles numa quarta-feira, aí eu saí quando eu estava descendo na matinha, quando eu estava descendo, um pastor me parou. Cara, você sabe que você está fazendo errado, né? Eu falei, e qual é o certo?
tu tem que levar esses caras para dentro da igreja. Eu falei assim, pô, mas se a gente que está dentro da igreja não dá um testemunho para eles entrar dentro da igreja, como que eu vou conseguir fazer isso? Aí logo passou um assim e falou assim, aí, Deus me deu o livramento daquela oração de semana passada, hein? Aí o pastor olhou assim, não soube aonde enfiar a cara e ficou todo sem graça e diz, vai na paz que Deus te abençoe. Porque a maior dificuldade, eu vou repetir, é o amor. E eu vendo aqueles jovens que foram criados comigo, estão naquela situação, quando foi semana agora, um disse para mim assim, Tony, saí, tô livre. E agora, o que você vai fazer por mim? Vai me ajudar a arrumar um serviço? Aí eu disse assim, para um amigo que tem uma firma, eu disse assim para ele, e aí cara, como você tá? Beleza? Tudo bom? Pô cara, tô precisando fichar um amigo aí. Aí eu disse para ele, cara, vou ser bem realista contigo, ele abandonou tudo agora e tá aí, tá precisando de um serviço, o filho dele vai nascer e ele precisa de um serviço. Aí sabe o que o cara me respondeu? O cara que diz ser, né, o que nós sabemos. Mas como assim? Ele saiu. Tu conhece? Falei, muito, foi criado comigo. É mente fraca e se envolveu, infelizmente, mas hoje, graças a Deus, saiu dessa vida. Aí ele disse assim para mim, mas pô, cara, eu tenho peças aqui que são caras. Será que se você trazer ele para cá não vai me dar trabalho? Por quê? Aí eu disse para ele, é engraçado, né? Porque quando nós fomos lá, você disse para um deles para largar essa vida, porque Deus ia mudar a vida deles. E você está sendo como os levitas quando passaram pelo samaritano, né? Sacerdotes. E agora na hora de estender a mão, aí eu disse para ele, sabe o que é isso? Faltando amor. Porque se ele olhasse para isso e o amor que é de Cristo, que vive em nós, ia cobrir tudo isso. Não, traga ele para cá e vamos fichar ele e botar ele para trabalhar. Uma vez esse cara aqui, ele disse uma coisa que ficou gravada na minha mente. Ele disse assim, eu tenho um projeto, não sei se ele vai lembrar disso, de montar um mercado grandão e trazer só essas pessoas loucas que o mundo rejeita trabalhar ali. E a gente acaba vendo que o que nos falta aí é o amor, porque o amor cobre tudo isso, né? Tem um ditado aí que o amor ele é cego, não é isso? Né? O amor é cego. E o amor de Cristo tem que passar por cima dessas coisas. Então a maior dificuldade nossa é o amor. Bacana, né, gente? Quer alguém que faça alguma pergunta? Você falou que a gente podia falar. Não, pode falar. Não queria defender o empresário. Você não sabe. Mas já viu que aconteceu um mandamento de pessoas que foram ajudadas e fizeram merda. Deixaram pessoas que foram ajudadas na mão. Como foi o caso daqueles que vieram lá para a igreja do Márcio, que foram ajudados. Depois o Léo dentro da casa da jovem da confecção roubou a moto do sobrinho dela e sumiu para a boca. Aí é muito complicado, porque o cara às vezes ele pode até ter vontade de ajudar, mas se você ajudar e passar por uma situação dessa, Para ele, a pergunta? não, estou dizendo que assim, eu estou querendo defender o seu amigo, que é empresário, que não deu a mão o cara que largou tudo. Porque de repente ele já viu alguma situação, já passou, já presenciou, e de repente ficou com o pé atrás, de medo de fazer. E aqui em Madalena nós presenciamos uma situação assim. Eu entendo, né? E até quando o Tony estava falando com o irmão, sobre esse irmão, e na hora me veio isso na cabeça, né? Que é complexo para a gente até julgar o, né, irmão e tal. Mas vamos lá.
o que você tem é teu ou é de Deus? Sua roupa é de quem? Sua casa. Você tem filho? Seu filho é de quem? Sua esposa, né? Tá do lado? É de quem? De Deus, né? Seu trabalho é de Deus. Você lembra de uma máximazinha de Jó? Quando a mulher dele questiona a respeito do seu, né, da sua situação, ele diz assim, ó, Deus me deu, Deus tirou. E quando o pastor ali falou a respeito da nossa imaturidade, eu vejo que o fato da gente lidar com as coisas que temos como sendo nossa, reflete a nossa imaturidade. Porque, primeiro que, por exemplo, é muito fácil eu falar que meu iPad é de Deus. Ninguém quer ele, pelo menos aqui, né? Se quiser eu vou dar. Entende, irmão? Só para você entender o pensamento. Porque do mesmo modo a gente não pode julgar o irmão, obviamente que não é o objetivo aqui, mas é para a gente entender o que é o Evangelho, que é fácil eu falar que é para Deus aquilo que Deus ainda não pediu, que é de Deus aquilo que ainda não tive risco de perder. Errado é o irmão que coloca o outro na sua empresa e o cara o rouba? Não. Errado é o cara que não aproveitou a oportunidade. Bobo não é você, se você fizer novamente com alguém que fez isso para você. Sabe por quê? Você está cumprindo a palavra. Jesus falou o seguinte: que benefício você tem se você amar quem te ama? Nenhum. Aí ele vai mais, né? Ele diz assim: os fariseus e os publicanos fazem o mesmo. Ele diz o seguinte: que benefício tem, ou que justiça há em você emprestar um dinheiro para aquele que pode te pagar, né? E se a gente tomar uma volta é uma vez só, porque a gente fala, não, eu não sou burro, não é assim que a gente faz. Mas Jesus fala que não. Benefício nós temos em emprestarmos para aquele que não vai nos pagar mesmo. Quem falou Jesus? Lucas capítulo 6, está escrito, só você observar lá. A legislação do reino. Aí a gente faz o quê? Cara, você é um bobo. E outra coisa, Senhor, é empréstimo, é doação, né? Sabe o que eu entendo por isso? Se você tem para emprestar, é porque está sobrando. E se está sobrando, não é teu, é do outro. Não, é porque nós estamos vivendo no Evangelho do fantástico mundo de Bob. Fantástico mundo de Bob. Pô. Por exemplo, cara, eu já passei por situações assim, pô. Nós saímos de Macaé. Você tem uma ideia, nós saímos de Macaé. Nós fomos levar um rapaz e um pastor. Primeiro dia do pastor nessa doideira minha foi me ajudar. Levar um rapaz para uma clínica de reabilitação. De Macaé, lá para Piedade, não sei se, né? É distante, né? Sei lá, 300 quilômetros, 200, 300 quilômetros, não sei. Não tem muita dimensão. Mas enfim, eu passei primeiro na minha casa, lá na casa da minha avó. E vamos almoçar e tal, aquela coisa toda. Então, deixamos o rapaz lá, conhecido nosso. E fomos à rua para comprar um almoço, alguma coisa. Quando nós voltamos, a minha avó, meio assim, eu percebi que tinha alguma coisa errada, alguma coisa estranha. Depois ela me chamou no canto e distribuiu R$300 na minha bolsa. Eu tinha acabado, que a gente passou, eu vim em casa, fui lá no... A minha mãe foi junto com a gente daqui para lá, e a gente passou em banco para receber pensionista, no salário, dinheiro dela, o cara roubou R$300 na minha mão. A gente conseguiu reaver o dinheiro lá na clínica de reabilitação, a gente pegou o dinheiro e tal. Mas, irmãos, nós temos duas opções com relação à vida missionária. Ou você se envolve com o ser humano e você compreende as mazelas dele, ou você não se envolve. Porque optar por deixar alguém com um histórico desse trabalhar na sua empresa ou na sua casa é assim, correr um risco. Mas a vida é um risco. Jesus se arriscou por mim e por você. E como igreja,
Eu tenho que fazer o que ele fez. Se tem um cara mais bobo, esse cara é Jesus, cara. Ele é um exemplo de bobo, de otário. É Jesus. Não estou mentindo, é Jesus. Só que nós, por que nós temos sofrimento? Porque nós temos o sentimento de sermos prejudizados. Eu tomei um prejuízo. Nós não queremos tomar prejuízo, já parou para pensar? É na discussão, é na opinião, a gente leva até o fim. Minha roupa tem que ser mais bonita que a outra, minha casa tem que ser melhor. Não, isso aí faz parte da nossa Constituição, meu irmão. Entende? Nós não queremos tomar prejuízo. Só que se o que eu tenho não é meu, é de Deus, o prejuízo é de quem? Me fala. É meu? Não, o prejuízo é de Deus, cara. O prejuízo é dele. Então, de certo modo eu entendo, e não estou falando que não tendo uma fala julgando o irmão, realmente, e concordo com você. Mas como a gente está numa construção, e a gente está aqui com o objetivo de formar uma igreja para Cristo, nós precisamos entender, e não tem jeito, Judas vai sempre estar sentado à nossa mesa. Só que a grande questão é que a gente não quer fazer como Jesus. O que Jesus fez? Jesus não só partiu o pão com Judas, Jesus pegou o pão, molhou no vinho e colocou na boca de Judas. No momento da traição, Jesus falou para Judas: meu amigo. Sabe por quê? Porque quem Judas era não interferiu na posição de quem Jesus era para Judas. Eu acho que o nosso problema é esse, porque nós não estamos querendo ser quem devemos ser. Sabe? Quem devemos ser é afetado por quem a outra pessoa é. Mas quando o Senhor Jesus nos chamar para acerto de conta, pode ter certeza que Ele não vai falar para esse empresário: vinde bendito do meu Pai, você foi prudente, não colocou o bandido na empresa que eu te dei, vem pro coisa. Não, meu Deus. Sabe por quê? Jesus ou Deus vai sempre exigir da igreja, sempre exigir de nós que temos a palavra e que temos a verdade. Não adianta. Mas por que é que o ímpio prospera? O cara rouba, o cara só nega impostos, o cara não paga a luz, tem gato na casa dele, comprou um segundo carro. Deus vai falar para você assim, se dane. Ele pode prosperar do jeito que ele quiser, mas você tem que viver debaixo da minha asa. Viver debaixo da minha asa é obedecer o que eu estabeleci para você. Então há dois pontos. Ou nós queremos ser a multidão, porque a multidão não quer passar risco, meu irmão, não quer correr risco. Os discípulos, aí já é outra coisa. Quer ser discípulo de Jesus? Então se prepare para correr risco. Se prepare para andar na rua como o Rio de Janeiro e esperando a qualquer hora que alguém vem para levar o teu celular dele. Se prepare. Se prepare. E não tem essa história de orar, Senhor me guarda. Jesus vai me guardar do assaltante. Não vai. Ele vai enviar o assaltante até você. Você vai falar assim: leva o meu celular, porque é melhor eu levar o meu do que você levar o de um policial e ele te matar. Leva o meu. Jesus te ama, muda de vida, cara. Não, irmão, parece cômico, mas é a realidade do Evangelho. Nós estamos falando de um segmento, nós estamos falando de um Deus que não exige muita coisa da gente, não, cara. Nosso Deus só exige tudo. Só tudo. Só tudo. Irmão, quando eu falo isso aqui, parece até uma. Não é engraçado. Não é.